Olá, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, seguindo a nossa escola, Projeto Caribu, aqui numa subdivisão. A série é a construção do Império, que é o Império exatamente sionista, que hoje está causando essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eles dizem que vão lutar até a morte do último ucraniano. Legal, né? Quer dizer, a OTAN, que é quem está dando armas à Ucrânia para lutar contra a Rússia, diz: nós resistiremos e lutaremos, segundo um relato de um chefe do parlamento europeu. Eles pegam o microfone e diz: nós resistiremos ao ataque dos russos até a morte do último soldado ucraniano. Ou seja, os ucranianos são os idiotas, imbecis, que entram com os cadáveres e eles entram com as armas, né? Então é essa história que nós estamos contando, para vocês verem quanta idiotice o mundo fez, como nós somos imbecis, né? A tal ponto que essa frase resume tudo. Então, vou repetir, né? Um membro do Parlamento Europeu pega o microfone e diz que não vai fazer a paz com a Rússia, porque nós, a OTAN, o Pentágono, os Estados Unidos, vamos lutar até a morte do último soldado ucraniano. Quer dizer, a União Europeia, a OTAN, o Pentágono e o presidente americano, Joe Biden, vão lutar, vão dar armas para a Ucrânia lutar até a morte do último soldado ucraniano. Gente, é ser muito cínico ou não é? Então, nossa intenção é mostrar como nós somos babacas, idiotas, imbecis, até o ponto em que hoje um membro do Parlamento Europeu diz uma frase dessas, né, que é transmitida para o público e está em um vídeo. Mas agora, vamos então continuar a série A Construção do Império, e vamos agradecer, né, aos donativos, vamos agradecer aos nossos 12 alunos do Colégio dos Magos Caldeus, que deverão crescer, eu espero, e chegarão a ser assim a nova geração que vai ser, vamos dizer assim, substituta não seria a palavra, mas uma paralela, um ramo paralelo dos nossos magos caldeus, os 8 que me sustentam, né? Eu com 76 anos e há 37 anos que eles me sustentam. Vocês imaginam, o amor que eles têm por mim e o amor que eu tenho por eles. 37 anos. Foram formados como alunos do Colégio dos Magos Caldeus, primeira geração. E agora nós estamos segunda geração. Então são esses 8 filhos espirituais que me dão uma vida digna. Os magos, os caribus, como eu chamo. Então, gratidão imensa a esses 8, né, filhos espirituais. E tomara que os 12, ou pelo menos o que restar, porque eram 30, só ficou 8, né, dessa nova geração, também pelo menos alguns, se eu ainda permanecer aqui nesse mundo, nessa tenda, então alguns tenham a mesma natureza e o mesmo amor e entrem nessa grande família que é a grande fraternidade humanística. Então agora, depois desses agradecimentos, vamos então fazer uma tarefa de Hércules. Nós dissemos a vocês que toda a bagunça feita por Josué, que é um livro que não se sabe como é que apareceu, porque os originais eram fragmentos de livros de outros povos que foram sequestrados desses povos conquistados pelo rei Davi, guardados no templo, no palácio de Davi, e transformados em livro pelo rei Salomão, filho de Davi. Mas aqueles papéis sequestrados por Davi, dos reinos que ele conquistou, né, narram a história de Josué,
que tinha vivido 200 anos antes de Davi. E, na verdade, né, a história de Josué não é contada pelo escriba da corte de Salomão. Só vai ser contada por Josias, ou seja, 600 anos depois. Em suma, Josué teria vivido no ano 1200 a.C., Davi no ano 1000 a.C., vamos regredindo. Salomão no ano 960 a.C., aí ele manda escrever, começa a escrever a Bíblia. Então Salomão é o primeiro a pegar aquela porção de papiros, fragmentos e papéis que o pai dele tinha reunido e manda fazer um livro. Pelo menos é o que a gente pode dizer. Hoje a palavra seria livro, mas não era o que é hoje. Não era uma coisa parecida com isso aqui. Eram pergaminhos, eram rolos. E aí, no ano 960, Salomão incumbe a 2 escritores de fazer o que nós hoje temos como sendo a Bíblia. Mas, então, no ano 1200, é quando Josué supostamente vive, mas a vida de Josué não vai ser escrita pelos escribas que Salomão manda fazer a Bíblia. Não vão ser eles que vão escrever a vida de Josué. Quem vai escrever a vida de Josué é o rei Josias, 600 anos depois. Ficou enrolado? Então vamos lá. Antes de Cristo, a contagem é decrescente. Josué viveria, Moisés em 1350 a.C., aí vem para cá. Josué 1200, aí vem para cá. Davi 1000, Salomão 960. E aí Salomão é quem começa a escrever a Bíblia. Ele próprio não, ele manda 2 escribas escreverem. E aí começa a redação da Bíblia, baseada em fragmentos de povos, os mais variados possíveis, que não tinham nenhum parentesco com os judeus, tinham os hurritas, os cassitas, né, os povos do Mediterrâneo. Mas o que acontece é que esses fragmentos originais foram recobertos por 5 camadas e nós não sabemos do que eles eram. É isso que eu disse no vídeo passado. Agora, a história de Josué só vai ser escrita no reinado de Josias. Salomão não escreve nada sobre Josué, então os 2 escribas dele não falam de Josué. E a história de Josué só vai ser escrita pelo rei Josias no ano 600 a.C. Quer dizer, regredindo, né? Então nós vamos de 1200, Josué, 1350, Moisés, 1200, Josué, 1000, Davi, que é quem sequestra os papéis, os fragmentos, os papiros, 960, Salomão, que é complicado, porque eu estou repetindo, e Salomão manda escrever a Bíblia. Então a Bíblia começa com Salomão, mas Salomão não manda fazer a história de Josué. Nós teremos que esperar até o rei Josias, que veio no ano 600, agora já pertinho de Jesus Cristo, 600 anos antes de Cristo. Josias é quem vai escrever a história de Josué. O nome é parecido, Josias, Josué. Então, disse Josias, que escreveu a vida de Josué, até Josué, 600 anos. Por que Salomão não escreveu a história de Josué? Não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte: aqui nós temos um livro que é de judeus, e aqui não consta o livro de Josué, como também não consta o livro de Samuel. Deixa eu ler para vocês. Aqui está dito o seguinte: o livro é judeu, comentário judaico, introdução ao comentário judaico da Bíblia, e diz o seguinte: segundo uma passagem clássica do Talmud, que é a Bíblia dos ateus, dos judeus ateus, Ashkenaz, Tratado do Baba Batra, 14b e 15a, a coleção dos livros da Bíblia já era conhecida e aceita nos dias de Esdras, ou seja, no cativeiro da Babilônia. Essa descrição dá a ordem dos papiros, pergaminhos, dos rolos, e faz a distinção nítida entre os profetas e os escritos históricos.
mencionando, sob o título de livros históricos, o livro de Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações de Jeremias, Daniel, Esther, Esdras e Crônicas. Apareceu Josué? Não. Apareceu Samuel? Não. Vamos continuar. A descrição vai continuar, dando o nome dos autores de cada obra, concluindo assim: os homens da sinagoga, que é a ordem secreta que vai se tornar a OTAN, começa com o nome da Grande Sinagoga, depois a Aliança Israelita Universal, depois vai ser a OTAN, ou o Partido Sionista Mundial. Escreveram então Ezequiel, os 12 profetas, Daniel e Esther. Esdras escreveu seu próprio livro e a genealogia do livro das Crônicas. Ora, Esdras fazia parte, era chefe dos homens da Grande Sinagoga. Então, não aparece nessa relação, não vou reler, nem o livro de Samuel, nem o livro de Josué. Então, nessa época, Esdras viveu no ano 500, 400, mais ou menos, entre 500 e 400. Eu situo mais ou menos com exatidão no ano 430. E aqui dá a relação dos livros que havia na época de Esdras. Não aparece nem Josué, nem aparece Samuel. Entretanto, nós demos aqui a história de Josué e nós demos aqui a história de... nós demos aqui que a relação dos livros não inclui Samuel, o livro de Samuel. Então, aqui é um livro judeu, que dá os livros da época do cativeiro da Babilônia, 400 a 430, e não está nem Josué, nem o livro de Samuel. Mas é assim, vocês vão ter dificuldade, porque o judeu é complicado por natureza. E a Bíblia, depois dessa manipulação toda, vai ser uma tremenda complicação. Vamos agora pegar a carta aos Hebreus, do padre Frederico Dattler. Vamos ver o que é que ele diz. Lá nós pegamos o livro judeu. Não aparece na relação de livros feitas por Esdras. Os homens da grande sinagoga, na verdade, é a Aliança Israelita Universal, mais tarde. Depois vai ser o Partido Sionista Mundial e a OTAN. Lá, já li. Agora vamos ver o padre Frederico Dattler. Ele vai dizer assim: a linhagem sacerdotal de Arão, que era sacerdote, sumo sacerdote por ordem de Moisés, constituído por Moisés, expirou com Finéias. Nós vimos no final do livro de Josué que Arão morre antes de Moisés, lá no deserto dos arameus, moabitas, né? Lá perto do Monte Sinai. Moisés não sai dali, morrendo de medo das moabitas, e aí Josué, quem vai sair segundo o que está na Bíblia. Dos filhos de Finéias surgirá a casa de Eli. Dos filhos de Finéias surgirá a casa de Eli. Na verdade, não é bem assim. Então, Arão tem Eleazar e Finéias. Arão morre antes de Moisés e Eleazar morre junto com Josué. E Eleazar é enterrado por seu filho Finéias. Só que Eleazar tem um irmão chamado Itamar. Mas como Eleazar é o mais velho, então, morto o pai Arão, ficam 2 filhos, Eleazar e Itamar, mas Itamar, sendo mais novo, não tem direito a ser sumo sacerdote. Então Eleazar toma o sacerdócio. Só que Itamar vai para um cantinho longe e lá ele funda uma comunidade por conta dele. Vejam bem, já que Eleazar é o herdeiro legítimo, Eleazar ocupa o lugar de sumo sacerdote na tenda do deserto. Mas Itamar, irmão mais novo, não se contenta em ser jogado de lado, pois é descendente de Arão, irmão de Eleazar,
E então ele cria uma comunidade, vai ser chamada a comunidade de Nob. Essa comunidade Nob vai ser muito importante, porque é dela que vai sair Samuel. Então, e aí, Eleazar é o sumo sacerdote herdeiro de Arão, que é enterrado por seu filho Finéias, e Finéias não tem descendentes. Acaba aí. Então, Arão, Eleazar, Eleazar irmão de Itamar, Eleazar legítimo sumo sacerdote, Itamar vai para um lugar distante e funda a comunidade de Nob, que ele é o chefe. Dessa comunidade de Nob é que vai surgir Eli, o sacerdote descendente de Itamar, que vai ser o pai adotivo de Samuel. Entenderam? É complicado, mas eu estou tendo fazendo o maior esforço possível. Então, a comunidade de Nob não é rigorosamente legítima. Vejam bem, por que não é legítima? Porque, segundo Moisés, Arão é designado por ordem de Deus sumo sacerdote. E ele tem 3 filhos. O primeiro, Eleazar, que o sucede, depois que ele morre. Depois tem Itamar, que é o irmão mais novo de Eleazar. E depois Eleazar vai ser enterrado por Finéias. E Finéias vai enterrar o seu pai, que é Eleazar. E aí Finéias não deixa descendência. Não deixa descendência, mas Itamar vai fazer o que está pior. Já está Mar. Então ele vai fazer e está pior. Ele vai se retirar de perto da tenda da reunião e vai fundar uma comunidade por conta dele. Essa comunidade se chama Nob, N-O-B, Nob. E é nessa comunidade que ele é o chefe, que ele vai criar uma classe de sacerdotes, que ele vai escolher ao acaso, ele vai pegar pagãos, sacerdotes pagãos, ele vai converter esses sacerdotes pagãos a Javé e vai constituir uma comunidade. E essa comunidade vai subsistir. Morto Finéias, não tem descendência, então com Finéias acaba, Arão, Eleazar, Finéias, mas acontece que Itamar, que é irmão mais novo de Eleazar, por conta dele funda a comunidade de Nob. Então fica um descendente, uma comunidade sacerdotal, né, da descendente de Arão, mas é uma comunidade ilegal, ilegítima. Vejam bem. Por quê? Porque deveria ser Arão, Eleazar, Finéias e o descendente de Finéias. Mas Finéias não tem descendente. Então, o que é que vai acontecer? A comunidade de Nob, que é justamente ilegal, imoral e engorda, é quem vai prevalecer, é quem vai terminar sendo a continuação de Finéias, já que Finéias não deixa descendente e o seu seu tio, Itamar, o pai dele é Eleazar, o tio dele é Itamar, então seu tio tinha criado uma comunidade. Ele não deixando descendente, então essa comunidade passa a ser aceita como sendo a descendência de Arão. Ou seja, o povo legitima, aceita, concorda que a comunidade de Nob, que vai ser, dali vai sair, depois que Itamar morre, vai ser sucedido por outros, até chegar a Eli, que vai ser o pai adotivo de Samuel. Complicado, mas é assim. Eu acho que é realmente, quer dizer, eu estudei bastante para poder memorizar, mas acho que para vocês vai ser extremamente complicado. Vou repetir. Então Arão, sumo sacerdote por ordem divina, segundo Moisés.
tem 2 filhos, Eleazar e Itamar. Só que Eleazar, sendo mais velho, herda o sumo sacerdócio. Itamar não se contenta com isso, vai para longe e funda uma comunidade que se chama Nob. E aí ele começa a agregar essa comunidade sacerdote de outros povos que ele converte ao javismo, ao judaísmo. E essa comunidade cresce e fica grande. Ele morre, é sucedido legitimamente por aquele que ele designa, e assim, sucessão após sucessão, essa comunidade fundada por Itamar, irmão de Eleazar. Então, quando Finéias morre, os israelitas então aceitam que a comunidade de Nob, que seria ilegítima, mas Finéias não deixando descendente, automaticamente vai ser quem vai ser considerada a justa descendência de Arão. E aí é nessa comunidade de Nob que, sucessão após sucessão, vamos chegar até Eli. Entenderam agora? Eli tem 3 filhos, e é aqui que entra a história. Né? Eli tem 3 filhos, segundo está no 1 de Samuel. Aliás, 2 filhos, Ofni e Finéias. E tem um neto, Icabode, filho de Finéias. Isso na comunidade de Nob, ilegal e imoral. Então, Eli, aqui, muito importante para a gente, porque é ele que vai adotar Samuel. Então, ele tem 2 filhos, Ofnis, né, que morrem, e tem Icabode, que é filho de Finéias, portanto, neto de Eli. Mas, quando Eli morre, os 2 filhos dele, ele morre exatamente quando recebe a notícia da morte dos filhos, ele tem um ataque do coração, e Icabode não tem nenhuma vocação para o sacerdócio. Então, a essa altura, é que entra em cena Samuel. Quem é Samuel? Samuel é um filho de criação de Eli, ou, portanto, da comunidade ilegítima de Nob. Olha que rolo. Então, falando do ponto de vista legal, Samuel não tem nada de legítimo nem de legal. Primeiro, porque é filho adotivo de Eli. Segundo, porque o herdeiro de Eli, na verdade, seria Icabode, que é seu neto, já que os 2 filhos morreram. Não lembro agora do nome dos 2 pestes, mas não variam bolhufo, não variam cocô. Ofni e Finéias. Né? Outro Finéias. Não é o Finéias lá que enterrou Eleazar, não. Tá? Esse Finéias, filho dele aqui, não vamos confundir com o Finéias de lá que sucede quem enterra Eleazar, seu pai. Aqui é outro, os nomes são repetidos muitas vezes na Bíblia. O judeu não tem muita variedade de nomes, copia-se nomes. Então já vimos que Arão morre, Eleazar enterra, morre também, e é enterrado por seu filho Finéias. E Finéias assume o lugar de seu pai Eleazar. Simples assim. Então, Arão, Eleazar, Finéias. Esse Finéias aqui, da comunidade de Eli, não é o Finéias, irmão, filho de Eleazar, lá de Josué. O Finéias, que é filho de Eleazar, no tempo de Josué, que enterra o seu pai Eleazar, não é esse Finéias. Esse Finéias aqui, que é filho de Eli, tem apenas o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. O Finéias de lá do livro de Josué, que enterra o pai Eleazar, acaba não deixando descendentes. Então é mera coincidência os nomes. E aí, como esse Finéias não deixa descendente, a comunidade de Nob, criada ilegitimamente
por Itamar, que é irmão mais novo de Eleazar, e não se conforma em não ser sacerdote, não pertencer à sucessão sacerdotal, ele vai para longe e funda a comunidade de Nob. Essa comunidade ilegítima, depois o povo legitima, porque os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morrem, e Cabode não tem a menor vocação para sacerdote. E aí, como ele tem um filho de criação, que é Samuel, que é exatamente o nosso herói, porque a partir daqui agora tudo é histórico. Então, na verdade, entre as confusões de Josué, é verdadeiro relato de que Arão tinha um filho chamado Eleazar e outro chamado Itamar. E que Eleazar herda o sacerdócio aronítico e Eleazar, com ciúmes, vai para longe e funda uma comunidade chamada Nob. Isso é histórico. E aí fica essa comunidade lá. Eleazar morre, Itamar está lá na comunidade fundada por ele, nem sabe que o irmão morreu. E ele está com uma comunidade grande, porque ele vai agregando, ele vai convertendo os pagãos que moram naquelas terras, os arameus, né? Pagãos, por quê? Porque não eram descendentes de Arão, não seria justo dizer pagãos, mas não fazia parte da casa de Arão. Entretanto, já simpatizavam com o javismo, pois nós vimos que Moisés aprende quem é Javé com Jetro e a comunidade dos anciãos que adoravam Javé. Então, por causa disso, esses simpatizantes, esses anciãos simpatizantes de Javé, no deserto da Arameia, são reunidos por Finéias, que não se contenta em não suceder ao seu irmão Eleazar. Aliás, a não suceder seu pai Arão, por ser mais novo. Quem sucede é Eleazar. Então ele dá azar, ele é mais novo. Aí ele se afasta e funda uma comunidade por conta própria. Eleazar morre, seu filho Finéias o enterra. E Finéias nem desconfia que Itamar, que era irmão de Eleazar, portanto seu sobrinho, fundou uma comunidade. Ilegal, mas fundou. Nem Itamar, lá em Nob, também nem desconfia que Eleazar morreu e Finéias enterrou ele, e depois Finéias morre e não deixa descendente. Então acontece que, embora sendo ilegal, ilegítima, a comunidade de Nob, fundada por Itamar, irmão de Eleazar, ambos filhos de Arão, o mais velho é Itamar, que herda o sacerdócio, e o mais novo é Itamar. Então, Itamar cria essa comunidade que, pelo fato de Finéias, seu tio, não deixar descendente, a comunidade que ele criou já está próspera, ele já teve vários descendentes, e esses descendentes vão sucedendo ele, até chegar a um sacerdote chamado Eli, que é onde começa a nossa história. Tudo isso já é histórico. Então, Icabode, neto de Eli, não tem nenhuma simpatia pelo sacerdócio. E aí, como existe Samuel, que é filho de criação, filho adotivo de Eli, então Samuel vai herdar o sacerdócio de Eli. Vejam que rolo. Eli não é legítimo, porque está numa comunidade sacerdotal ilegal, fundada por Itamar, com ciúmes do seu irmão Eleazar. Longe, e não se veem, e um não sabe que o outro morreu. Quer dizer, Itamar não sabe que seu irmão Eleazar morreu e deixou Finéias, que era seu filho e descendente, mas Finéias não deixou descendente. E Itamar não sabe nada disso. Por seu turno, a comunidade de Nob também não sabe que Eleazar morreu, deixou Finéias morreu e não tem descendente. E aí o que é que acontece? O povo judeu
ao perceber então que a linhagem de Arão acabou, Arão, Eleazar, Finéias são os três que se sucedem, acabou, então só resta uma coisa: Itamar é descendente de Arão. Embora não sendo legítima a comunidade que ele fundou, ele é descendente de Arão, ele tem sangue aronítico. Então o povo aceita a comunidade de Nob como sendo a herdeira legítima de Arão. E ela se torna, do dia para a noite, né, vamos dizer assim, a sucessora do sacerdócio aronítico. Acho que eu expliquei. É enrolado, mas expliquei. Então, assim, a comunidade de Nob passa a ter uma importância enorme. Quando Itamar afundou é ótimo, né? Quando Itamar criou a comunidade de Nob, ele criou por ciúmes. Mas ela termina no futuro tendo importância enorme, porque Finéias não deixa descendente. E o povo israelita, então, aceita, né, a comunidade de Nob como sendo legítima herdeira do sacerdócio aronítico. E aí, essa sucessão dos sacerdotes de Nob, que eram ilegítimos, são legitimados pela vontade do povo, porque são descendentes de Arão, embora feitos de uma maneira torta, mas foram fundados por Itamar, que é filho mais novo de Arão, o mais velho é Eleazar. E aí, de repente, não tem outra solução. Os israelitas têm que recorrer à comunidade de Nob para que o sacerdócio aronítico continue. E aí a comunidade de Nob é legitimada. E é nessa comunidade, já passado muito tempo, porque Eleazar já morreu, Finéias, seu filho, já o enterrou, Finéias já morreu, não deixou descendente, e aí agora é da comunidade de Nob que vão surgir os novos sacerdotes descendentes de Arão. E o mais importante deles é exatamente este que nós estamos falando, que é o último sacerdote da comunidade de Nob, que será totalmente destruída depois, será morta totalmente à espada pelo louco do rei Saul. Saul mata todo sacerdote da comunidade de Nob. Mas, antes de Saul matar o sacerdote da comunidade de Nob, então Eli, tendo os dois filhos, Ofni e Finéia, que não valem bosta nenhuma, e tendo o neto Icabode, tem um filho de criação, que é Samuel, e Samuel termina sendo reconhecido. Então veja, tudo é a vontade do povo, é democracia. O povo reconhece a legitimidade da comunidade de Nob, porque são de sangue aronítico, e reconhece a legitimidade de Eli, que pertence à comunidade de Nob por sucessão, de Itamar. Então ele é herdeiro de Itamar, que não é legítimo, porque é mais novo, mas é descendente de Arão, é filho de Arão, e então Eli termina sendo considerado sacerdote legítimo da descendência aronítica. E aí, de Eli, tem os filhos Ofni e Finéias, outro Finéias, não aquele de lá, filho de Eleazar. Morrem os dois, e Eli, quando sabe da morte dos dois filhos, tem um ataque do coração e morre. Icabode, que é o neto de Eli, não quer saber do sacerdócio, e Samuel, que está ali, e agora no próximo capítulo nós vamos contar como é que Samuel está ali, na comunidade de Nob. Isso já estamos na história, já não é mito. E aí Samuel vai ser também democraticamente reconhecido pelo povo como herdeiro legítimo de Eli, já que Icabode, neto de Eli, não quer saber do sacerdócio. E aí Icabode, por enquanto, se afasta da cena. E Samuel toma a cena, assumindo o papel de sacerdote herdeiro de Eli. Chegamos assim a Samuel. Entenderam? É complicado, mas não tem jeito de simplificar.
Eu expliquei 3 vezes, mas é assim. Chegamos ao final, aos 35 minutos, e assim nós estamos mostrando agora já a parte histórica da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Embora tudo atravessado, tudo errado, mas é histórico. Foi assim, aconteceu errado, mas terminou dando certo. A comunidade que Itamar fundou terminou sendo considerada pelo povo legítima. E Eli, sucessor lá pela 6ª ou 7ª geração depois de Itamar, se torna o sacerdote reconhecido legitimamente pelo povo. Seus filhos morrem, seu neto não quer saber de nada, e aí Samuel vai ser considerado pelo povo legítimo sucessor de Eli. Tudo democraticamente, pela vontade do povo. E assim Samuel se torna sumo sacerdote dos judeus. E ele é o último, é juiz também. Ele é o último juiz e ele é sacerdote. Ele acumula os dois cargos. Então, é dele que nós vamos falar. Mas tudo o que eu disse aqui já é história. Com H. Saímos do mito. Tá bom? Não pude ser mais claro do que isso. Me perdoe. Mas não dá para ser, que é só de sacerdócio entre os judeus, é muito enrolado. Então, fica aqui esse vídeo e até o próximo.